Aqui tem o item de melhoras gradativas em direção aos objetivos e curtir o desconforto. Então o que é isso? Aleatória, digamos assim, para vocês conseguirem entender um pouco melhor. Eu estou morando numa cidade pequena, então eu vou desconsiderar o tempo de deslocamento. Se você mora numa cidade grande, você pode colocar o tempo para estudar, colocar no rádio do carro áudios da aula, é uma recomendação, ou se você pega ônibus, deixar os áudios baixados no celular e ter um fone de ouvido, né, para estar ouvindo. Se for fone com bateria, com Bluetooth, está uma rotina clássica aqui do meu município, né? Então vamos colocar o seguinte: a pessoa precisa estar trabalhando das 8 ao meio-dia e vamos colocar das 2 às 6, né, para arredondar as horas inteiras, ou também, se for o caso, da 1 às 5. Vocês adaptam com a rotina de vocês. A pessoa quer estudar para um concurso, é uma meta clássica. E a pessoa trabalha de segunda a sexta e no fim de semana ela tem um tempo mais flexível. Então o que eu recomendaria? Ela não estuda de noite, vamos colocar que ela não faz faculdade, ela já é formada ou não precisa de mais formação para fazer essa prova. Então vamos considerar o seguinte: uma mãe de família ou um pai de família que tenha também que cuidar dos filhos, para dar uma dificultada e tornar mais real o exemplo. Então essa pessoa ela precisa estar 8 da manhã no serviço dela, sendo que ela precisa deixar as crianças na escola. O que acontece? Ela precisa deixar as crianças pegando o ônibus 7h30, que as escolas começam 8 da manhã. Então ela pega e se arruma, né, acorda 6h30 da manhã. Então a gente já tem um horário para acordar. E ela consegue fazer tudo certinho até as 8 e estar no serviço. O tempo não está apertado, está um tempo bom, né, considerando uma cidade pequena. Então aqui a gente não precisa ajustar no horário de acordar. Então aqui ela acorda às 6h30. Vamos colocar que ela precisa dormir 8 horas para se sentir bem. De novo, varia de pessoa para pessoa. Então ela teria que estar dormindo 10h30. 10h30 da noite é o horário que ela teria que estar dormindo. 10 da noite, vamos colocar 10 da noite, ela já tem que estar mais relaxada. 9h30 ela já tem que parar de estudar. E vamos considerar que as crianças têm que acordar cedo e precisam dormir mais. E então as crianças, ela consegue uma estrutura ou de deixar com o marido, com o cônjuge, ou colocar para dormir já 8 horas. Mas em todos os casos as crianças dormem cedo para ter o sono completo. Então ali já é estrutura. Inclusive tem um exemplo de um paciente meu que é criança, né? Eu atendi a família, depois acabei atendendo ele, que ele mesmo me agradeceu pela mudança no sono. Não foi nem os pais, foi ele. Ele disse: nossa, eu notei a mudança, eu melhorei. É um caso que tinha que acordar de madrugada para pegar o ônibus para ir na escola, e ele mesmo me agradeceu. Não foi nem os pais que notaram, que focaram na melhora, foi ele. Aí essa pessoa estrutura um local próprio para estar estudando, vamos supor, das 7 às 9 da noite, um horário que ela também comeria alguma coisa, né, para estar terminando de comer ali no intervalo, para ficar um tempo bom entre a última refeição e o horário de dormir. E essa pessoa faria, vamos colocar assim, atividade física 2 vezes na semana. Eu falei das 2 às 6 da tarde, então faria atividade física, né, vamos colocar no sábado e na quarta. Na quarta ela faria atividade física ali na saída do serviço. Aqui é comum, né, sair do serviço, então 6h10 já conseguiria estar no local, mas em outros casos 6h30 que seja. Faria por 1 hora e atrasaria o estudo desse dia. Então seria no sábado e na quarta, vamos supor assim. Então nos outros dias ela teria das 7 às 9 da noite para estudar e teria que organizar uma estrutura para deixar o serviço mais organizado no ambiente doméstico, né? E a comida. Considerando essa situação, ela consegue passar um pouco do serviço para as crianças, para o marido, e ter uma diarista em um dia da semana para diminuir a carga de serviço para ela. Consegue delegar funções, isso é muito importante.
ela deixa as crianças no período da tarde, que não tem aula, com a avó ou com uma cuidadora, uma babá, para deixar esse exemplo mais real. Então aqui eu tenho um exemplo de como eu estruturei. Eu coloquei, por exemplo, uma atividade física no sábado e estruturei os 5 dias da semana, colocando um tempo bom para dormir, um tempo bom para relaxar e conseguindo lidar com as tarefas do dia a dia. Então no fim de semana ela aproveitaria todo o período do fim de semana para focar nisso e um pouco nos demais afazeres. Com isso, talvez não em um mês ou 2, mas talvez em um período maior ela conseguiria ser aprovada em um concurso. Ela teria que estar estudando, por exemplo, sábado de tarde, considerando que ela foca em atividade física e momentos para ela no sábado de manhã, domingo de manhã até uma parte da tarde. Desse tempo em diante, ela deixa para realizar os afazeres domésticos e dar uma adiantada nas coisas que vai precisar durante a semana. Eu coloquei um exemplo prático de como organizar a rotina, delegando funções e fazendo coisas importantes. Então, tem coisas que nós não podemos delegar. Por exemplo, ela não pode delegar para outra pessoa fazer a prova para ela, mas ela pode delegar para outra pessoa limpar a casa enquanto ela estuda a prova para ela. E tudo é uma questão de prioridades. Ah, é muito caro contratar uma pessoa. Às vezes você consegue delegar para o cônjuge e às vezes você consegue deixar de estar indo em festas ou de estar aproveitando a vida para ir em direção do seu objetivo e economizar esse dinheiro, né? Outro fator relevante, ela teria que ter um lugar para ela estudar, como um lugar que eu estou aqui gravando. Eu acabei montando um escritório em casa. Ela poderia estar estudando em um lugar próprio na sua casa. Então isso facilitaria muito e seria um lugar onde as crianças não interromperiam, né? Eu sei que foge um pouco da vida real, mas com uma boa preparada nas crianças, um bom estudo, né? Uma boa organização, consegue estruturar dessa forma. Né? Você consegue organizar de uma forma melhor o ambiente. Então é tudo uma questão de organização. Você tem um exemplo aqui, deixaria a comida feita por vários dias no domingo, por exemplo, faria alguma coisa nos almoços e teria uma diarista um dia da semana para dar uma ajeitada no grosso do serviço. Nos outros dias ela faria um pouco de meio-dia, faria um pouco de noite antes de ir para os estudos e jantaria durante o período que ela tem para o horário de estudo, que é um horário interessante, né? Um intervalo ali. Então, por exemplo, ficaria das 7 às 8, um intervalo até às 8h25, vamos supor, e continuaria estudando até umas 9, 9h20, indo dormir 10 horas e pegando no sono até umas 10h30. Seria, por exemplo, uma rotina ideal que eu colocaria para essa pessoa. Né? Cada pessoa deve adaptar a sua rotina em direção aos seus objetivos. Passar no concurso é muito importante para essa pessoa do exemplo que eu dei. Para você talvez seja outra coisa, então você vai ter que focar o seu tempo e a sua energia em outras coisas. Sobre melhoras gradativas nos objetivos e curtir o desconforto. O que é isso? Ela não faz atividade física, ela não regra a alimentação e ela não tem a mínima vontade de estudar. Vamos colocar esses 3 itens. Então o que a gente vai começar? A gente vai começar colocando a questão do estudo. Vamos colocar o sono regulado, né? Quando o sono está regulado, vamos colocar o estudo. Então ela coloca todo dia 5 minutos de estudo de noite. É abrir o livro e dar uma olhada. Aí ela começa a aumentar para 10 minutos. Tem que fazer alguma coisa. Aí ela coloca para assistir algumas aulas. Que vai subindo o tempo. Até chegar no objetivo de 1 hora, dá um intervalinho para janta e mais 40, 50 minutos. Então é um exemplo do comportamento de estudo. Depois que colocou o comportamento de estudo, vamos colocar o comportamento da atividade física. Então ela não consegue fazer nada, é sedentária, tem muita dificuldade. Coloca 10 minutos a mais de caminhada da casa para o serviço ou das caminhadas que ela já faz durante os dias
para ela ir se aquecendo. Desses 10 minutos, ela já vai aumentando os tempos de caminhada até chegar no tempo de 30 minutos nos dias que ela separou para atividade física, então que seria na quarta e no sábado. Já coloca 30 minutos. Ou já coloca, né, já vai numa academia, por exemplo. Desses 30 minutos, ela vai com o tempo até chegar no objetivo de 1 hora. Ela caminha 1 hora na quarta, 1 hora no sábado, e mais as atividades rotineiras que acabam levando um certo esforço físico para ficar numa condição melhor de fazer a prova. Na alimentação, ela pode tanto ir no nutricionista, se tiver condição, claro. E se não tiver condição, ela deixa alimentos saudáveis prontos por mais tempo. Por exemplo, fazer a marmita da semana inteira, organizar um dia da semana para fazer o que ela come de manhã, no café da manhã, no meio da manhã se ela come, de tarde, no meio da tarde e a janta, né? Organizar os tempos para fazer essas comidas. Eu, por exemplo, eu como um iogurte no café da manhã e um iogurte no meio da tarde, né? Que eu sigo um cardápio. E para me organizar, eu faço de 3 em 3 dias. E assim vai. Então são 3 dias de duração. Ela pode organizar uma estrutura que ela tenha comidas que dê para comer nesse período de tempo nos intervalos durante o dia, incluindo a adição de água. Então vamos supor que ela pesa 60 quilos e ela quer beber, vamos fazer a conta aqui, 60 vezes 30, né, que é uma medida mínima ideal, vai estar em 600 vezes 3, 1.800. Ela quer beber 2 litros por dia, para ficar uma média boa. Então ela começa tomando uma garrafinha de 500 ml de manhã e uma garrafinha de 500 ml de tarde, uma certa distância da alimentação, e depois ela coloca, com o tempo ela vai colocando 2 de manhã e 2 de tarde. É o que, por exemplo, eu fazia quando tomava 2 litros, agora eu tomo 3. Uma sugestão prática em atividades que exigem muito, por exemplo, atividade física, ou até mesmo, né, na gravação do vídeo que eu estou fazendo aqui, eu notei que a ingestão de água é mais fácil, eu tenho que ir menos no banheiro, que é uma desvantagem. Então você pode associar a ingestão de água com os momentos que você faz atividade física. Por exemplo, eu vou correr de tarde, vou correr 5 km hoje. Eu estou voltando aí a 10, quero fazer uma preparação para voltar a fazer 21 bem, né? Eu fiz uma vez bem mal, sem preparação, e 15 eu já fiz várias vezes bem. Então eu quero voltar e nesse meio tempo eu vou ir subindo as distâncias e diminuindo os tempos. Então depois de eu correr, eu posso estar ingerindo água. Vai ser muito mais fácil, meu corpo vai responder muito melhor ingerindo água depois da atividade física.